Oyalcha, oyal, oyalcha, oyal, oyalcha, oyal, porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Papai amado, papai querido, gratidão, papai. Gratidão, papai. Por mais um dia reunido em tua presença, papai. É verdade. Gratidão, papai. Gratidão por cada pedrinha aqui presente. Gratidão, papai. Gratidão pela vida do teu mensageiro, papai. É verdade. Gratidão, papai. Que está nos conduzindo à salvação. É verdade. Que está sendo a sua trombeta, papai, aqui nessa terra. Gratidão, papai, pela vida de cada anfitrião que está disponibilizando os lares para receber os teus filhos, as pedrinhas preciosas, papai. Nos direciona conforme a tua vontade, papai. Sim, papai. Usa-nos conforme a tua vontade, que não seja feita a nossa vontade, mas se a tua, porque é perfeito e agradável. É verdade. Traga em segurança, papai, e capacita cada irmão que está com desejo de estar vindo para mais perto da fonte, para estar escutando, para estar aprendendo e sendo disciplinado em tua presença, papai. Traga em segurança, joga por terra toda barreira, papai. Sim, papai. No nome de Jesus. Faz todo laço, conduza tranquilamente como tu fez nesse período em que se levantou, papai, teu filho amado, Aleluia. para conduzir teu povozinho, papai. Nós estamos aqui para aprender. Então clamamos a ti, papai, para que venha nos sondar, venha nos purificar, enxertar, papai, as tuas orientações em nosso coração. No nome de Jesus. E venha nos moldar e fazer vaso de honra, papai. Sim, papai. Clamamos a ti neste momento. Lhe agradecemos por tudo que tens feito por nós, por estar nos conduzindo e nos alimentando dia após dia, papai. É verdade, papai. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Gratidão, papai. A paz de Yalcha Machia seja com todos os amados irmãos. 29. Estamos começando mais uma reunião, dia 29 de junho de 2022. Gratidão, papai. Ele está nos disciplinando, né, irmãos? Para que nós possamos alcançar a salvação, ser perfeito, sem precisar passar pela tribulação. Nós vemos como o papai está requerendo de nós esses últimos dias, que o temor, que seja gerado dentro de nós o temor. Porque nós vemos que agradou a Yal foi que o último era muito temente. O que papai, que agrada mais a Yal é o temor. É o temor. Nós temos que ter o temor, porque isso aqui não é brincadeira. Nós estamos falando de herdar o reino, voltar a administrar, entende? Porque nós vemos que tem Sardes, vestes limpas, então eles também vão herdar. E nós vamos tomar novamente aquilo que é nosso por direito, em nome do Papai Yalcha.
nós vemos que a cada dia o papai está requerendo de nós mais ainda o temor, porque está se aproximando a nossa partida dessa terra. Cada dia nós vemos a profundidade da palavra e o nosso amado mensageiro fez até um desafio para os irmãos esses dias sobre a vara, né, irmãos? Vão estar lendo lá, em nome do Papai Alcha, lá em Provérbios. E aquele, irmão, que endurece o coração para exortação, para orientação, não alcança sabedoria, porque nós vemos que o próprio Micael, ele era instruído, orientado, disciplinado, entende? E com isso, ele aceitando de bom grado, ele cresceu, entende? E quando nós vemos aqui em Provérbios, 23:3. isso, 23:12, falo com os irmãos que é maravilhoso falar das coisas do papai. Fala assim, Provérbios 23:12, fala: aplica o teu coração à disciplina e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Não afaste do jovem a disciplina. Se lhe bates com a vara, não morrerá. Aqui está falando aplicar o coração, que é a disciplina, a instrução, a orientação. E quando nós abrimos aqui em Provérbios 3, fala assim, Provérbios 3:11 fala assim: meu filho, não despreze a disciplina de Iau, nem te canse com a sua exortação, porque Iau repreende os que ele ama, como um pai ao filho que preza. Nós temos que aceitar e mostrar o que? O fruto da obediência. Demonstrar que estamos o quê? Colhendo a disciplina. Colhendo a disciplina. E nós estamos vendo que quem está direcionando o povo é Iau, através do seu filho, através de Micael. Por isso que o filho varão foi o quê? Foi levado até aquele que é a boca, a trombeta, para o quê? Ser disciplinado, para ser ensinado. E hoje, quando nós vemos lá em... Queria que os irmãos abrissem. Lá em Reis, 1 Reis, nós vemos que a vara de Iau vai além. E nós vemos através dos estudos, porque nós temos que entender, irmão. Joabe, uma parte é uma representação do anti-Machia, e vai ter outras partes que não. Nós vemos que o anti-Machia, ele vai além. Ele não faz conforme a vontade de Iau. Porque a vontade de Iau era para ele o quê? Era para ele estar castigando o quê? Nação ímpia. E quando nós vemos aqui em 1 Reis, é a questão do ruminar, né, irmão? Nós ruminando a palavra, igual nós vemos que o
mensageiro de Filadélfia tem a chave. Quando ele abre, ninguém mais fecha. E nisso abre o nosso entendimento. E quando nós pegamos aqui, em 1 Reis 2, nós vemos que fala sobre dois personagens. 1 Reis, capítulo 2. Porque Joabe aqui, quando nós vemos a instrução de Davi para Salomão, se lembrar do que Joabe fez, é uma representação de Micael com papai Yauxa. E quando nós vemos aqui Joabe é uma representação do antimachia. Davi é uma representação de Micael, porque aqui ele cita, tem pouca força. Fazendo um link com o mensageiro de Filadélfia, que tem pouca força. E quando nós pegamos aqui em 1 Reis 2, 5, é algo muito tremendo, irmão, porque aí nós vemos como que a escritura está conectada. E era necessário aquele que tem a chave abrir no final dos tempos. 1 Reis 2, 5 fala assim: sabes também o que me fez Joabe, filho de Sarvia, o que ele fez aos dois chefes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jetro, aos quais matou, vingando em tempo de paz o sangue derramado na guerra, e manchando de sangue inocente o cinturião de seus rins e a sandália de seus pés. E quando nós pegamos aqui, irmão, até a colocação dos nomes, igual hoje quando nós vemos Abner, é uma representação de quem? Shaul Paulo. Porque desde o tempo de Shaul Paulo, o espírito do antimachia já agia. E quando nós pega aqui, irmãos, deixa eu estar olhando aqui. Nós pegamos aqui rapidinho, irmãos, do papai Yauxa. Quando nós pegamos segundo Samuel 2:12. Nós vemos aqui que até essa representação de Joabe demonstra claramente que é uma representação do antimachia, porque ele sempre indo além, indo contra a vontade do rei. E quando você pega aqui no 3:38, fala assim. É 3:38? É, segundo Samuel. Segundo Samuel, irmão, perdão. 3:38. Isso. Aqui faz um link com mensageiro de Filadélfia e fala assim: disse o rei ao seu servo: não sabeis que hoje caiu em Israel um chefe, um grande homem? Eu sou ainda fraco, apesar de ungido rei. E esses homens, os filhos de Sarvia, são mais violentos do que eu, que ao castigue o malfeitor conforme a sua maldade. Segundo Samuel 3:38. E quando nós pegamos aqui no 39, fala: sou ainda fraco, apesar de ungido o rei. Fazendo um link com o mensageiro de Filadélfia. Estou adentrando aqui, irmão, só para os irmãos entenderem. Vamos estar indo lá em Apocalipse?
Apocalipse 3, 7. Aí fala assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: assim diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. O que abre, ninguém mais fecha, e fechando, ninguém mais abre. Conheço tua conduta. Eis que pus à tua frente uma porta aberta, que ninguém poderá fechar, pois tem pouca força, mas guardaste minhas palavras e não renegaste meu nome. E aqui fazendo um link direto com o rei Davi, com essa passagem, quando você pega em 2 Samuel 3, 38, aí aqui fala. Por quê? Porque ele ainda tinha pouca força. Pouca força. E nós sabemos, através do estudo, nós vemos quem vingou o sangue de Abel foi Salomão, que é uma representação do papai Yahshua Micaial, quando ele veste o manto novamente. E nós vemos que o sol vai brilhar 7 vezes mais, como 7 dias reunidos. Fazendo um link, quando fala que no 38, disse o rei ao seu servo: não sabeis que hoje caiu em Israel um chefe, um grande homem? Eu sou ainda fraco, apesar de ungido rei. Por quê? Porque essa aqui é a condição remetendo no final dos tempos. No final dos tempos. Mas quando nós pegamos aqui sobre Abner ter caído, irmão, é uma representação do mensageiro de Esmirna. Mensageiro de Esmirna. E quando nós vemos isso, quando nós pegamos aqui, ó, quando nós pegamos aqui em 2 Samuel 3:20, fazendo adentro aqui, em nome do papai Yahshua Ruminar, para nós compreender. Mas 2 Samuel 3:20. Isso mesmo, 2 Samuel 3:20. Fala assim: acompanhando de 20 homens, Abner chegou a Hebrom para falar a Davi. E Davi ofereceu uma recepção a Abner e aos homens que foram com ele. Abner disse então a Davi: vamos, reunirei todo o Israel ao redor do mestre, meu rei. Concluirão um pacto contigo e reinará sobre tudo o que quiseres. Assim despediu Davi a Abner, que partiu em paz. E quando você pega lá em 2 Samuel, nós vemos que é mencionado. Davi menciona mais um. Quando nós pegamos aqui em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 2. 470. Davi lembra Salomão de 2, para ir estar lembrando do sangue desses dois. E quando nós pegamos aqui 1 Reis 2:5, fala assim: sabes também o que me fez Joabe, que aqui está direcionando ao anti-Machia, filho de Sarja, o que ele fez aos 2 chefes do exército de Israel, Abne, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter, aos quais matou, vingando em tempo de paz o sangue derramado na guerra e manchando de sangue inocente o cinturão de seus rins e a sandália de seus pés. E quando nós vemos aqui, vemos que Amasa, ele também foi morto por Joabe. E eu queria olhar com os irmãos, com a irmã Diene, por que
que Joabe matou Amasa. Amasa. É. É. São dois. São dois. Abner nós sabemos porque Abner matou o irmão de Joabe. Mas Amasa, quando nós pegamos aqui, nós vemos porque que ele foi morto. Quando nós pegamos aqui em 2 Samuel, porque Amasa, o que que acontece? Ele servia Davi. Mas Absalão, o que que Absalão fez? Colocou ele como chefe. Colocou ele como chefe. E é tão tremendo sinais no nosso meio, né, irmão? Aqueles rebeldes querendo direcionar, sabendo quem foi já estabelecido para levar a mensagem da verdade, entende? E querendo direcionar o povo para o mensageiro de Sardes, porque Amás é uma representação do mensageiro de Sardes. E quando nós pega aqui para os irmãos ver, em 2 Samuel 17, vamos abrir aqui só para os irmãos ver. 2 Samuel 17 e 24. Quer? Amás, ele era um chefe. Ele era um chefe. Quando nós pegamos aqui em 2 Samuel 17, 24. Vamos pegar aqui o 25. Fala assim: Absalão colocou Amás na chefia do exército em lugar de Joabe. Viu? E quando você pega lá, logo depois que Absalão morreu, 2 Samuel 19, 2 Samuel 19, logo depois da morte de Absalão, Davi enviou mensageiro ao sacerdote. Quando você pega aqui em 2 Samuel 19, 12, fala assim: então o rei Davi mandou dizer ao sacerdote Sadoque e Abiatar: falai assim aos anciões de Aldá: por que serias vós os últimos a trazer de volta o rei para casa? A palavra de todo Israel chegou aos ouvidos do rei. Vós sois meus irmãos, sois da minha carne e dos meus ossos. Por que serei os últimos a trazer o rei de volta? Aí ele fala: e direis assim a Amasa: não és tu osso meu e minha carne, que ao me faça este mal e acrescenta este outro, se não estiveres para sempre ao meu serviço, como um chefe do exército, em lugar de Joabe. Assim foi só um sentimento de todos os homens de Aldá, como o coração de um só homem. Mandaram dizer ao rei: vem tu e todos os teus servos. Então o que que acontece? Joabe ia ser tirado do cargo e ia ser colocado Amasa no lugar. E nisso gerou o que dentro do coração de Joabe? Ciúme. Muito ciúme. Muito ciúme. Que levou a Joabe matá-lo. E quando você pega lá em 2 Samuel 20, olha para os irmãos ver como que direciona, irmão, como que nós somos conduzidos por Yahweh, entende? Até nos personagens, direcionando o que iria acontecer no final dos tempos, porque tudo é uma representação,
Igual quando nós pegamos em Eclesiastes 1, nós fala nada debaixo do sol é novo, tudo se repete. Tudo se repete. E quando nós pegamos aqui, irmão, segundo Samuel 20, vamos começar aqui no 21, que aqui também tem algo assim muito interessante, fala assim, segundo Samuel, capítulo 20, versículo 1. Fala assim: ora, havia ali por acaso um vagabundo chamado Seba, filho de Bocre, benjaminita. Ele tocou a trombeta e disse: não temos parte com Davi, nenhuma herança com os filhos de Jessé, cada qual para sua tenda, ó Israel. E aqui nós já vemos o que? Um ato de rebeldia. E quando fala aqui, nenhuma herança com os filhos de Jessé, cada qual para suas tendas. Aí continua no 2, fala assim: todos os homens de Israel abandonaram Davi e foram com Seba, filho de Bocre, mas os homens de Aldá ficaram junto do seu rei, do Jordão até Yalxalã. Aí no 3 fala assim: Davi foi para o seu palácio em Yalxalã. O rei tomou as 10 concubinas que tinha deixado para guardar o palácio e as pôs em confinamento, provendo-lhes a manutenção, sem jamais dela se aproximar. E elas ficaram segregadas até o dia em que morreram, como viúvas de um vivo. E quando nós pegamos aqui, irmão, quando nós vemos esse Seba, ele começou o que? A direcionar o povo contra Davi. E quando nós pegamos aqui essa parte, ele fala cada qual para suas tendas, ó Israel. E quando nós vemos essa parte aqui falando do vagabundo, direcionando, quando fala vagabundo, nós lembra de quem? Daqueles filhos de Eli, que não foram corrigidos por Eli. E Eli estava à parte de tudo. Tinha ciência de tudo. Tinha ciência de tudo. Por isso que ele também foi duramente o quê? Exortado e castigado. Por quê? Porque ele aceitou aquela conduta dos filhos. Entende? E quando nós vemos aqui também cita, mas Davi não deixa por isso mesmo. Davi manda o quê? Manda a vara, que é uma representação. Joabe é uma representação do anti-Machia. E ele manda o quê? Joabe atrás. Atrás. E aqui fala assim: a cada qual para suas tendas, ó Israel. E quando nós vemos isso aqui, direciona o que? Aqueles que foram o quê? Foram medrosos, cada um para sua tenda, junto com aqueles que não beberam o que? A água, corretamente. E quando nós pegamos aqui essa parte, e fala, todos os homens de Israel abandonaram Davi, foram com Seba. Era como se tivesse o que? Seguindo. Filho de Bocre, mas os homens de Aldá ficaram junto do seu rei. Viu? Por quê? Porque hoje nós vemos que os 300, irmão, é uma representação desses que ficam junto, e vão partir. Vão partir com quem? Vão partir com o mensageiro de Filadélfia. E quando nós vemos aqui, ainda fala sobre o quê? Fala ainda sobre as 10. E faz questão, né, irmão? Fala assim: Davi foi para o seu palácio em Alxalã. O rei tomou as 10 concubinas que tinha deixado para guardar o palácio e pôs em confinamento, provendo-lhe a manutenção. O que? Guardar o palácio, que é uma representação daqueles que receberam o que? A mina. Daqueles 10 que receberam a mina. Entende, irmão? E quando você pega aqui e vê esse Seba, e logo depois no 4,
Quando você pega aqui, 2 Samuel 24, fala assim: o rei disse a Amasa: convoca-me os homens de Aldá nos 3 dias. Viu? Nos 3 dias. Por quê? Porque a representação foi uma palavra direcionada a Amasa, para ele que ele concluir conforme a vontade do rei. 3 dias. E quanto a ti, permanece aqui. Partiu Amasa para convocar Yaldá, mas demorou, além do limite que lhe foram estabelecido. Então Davi disse a Abissai. 20, versículo 4. Isso. Os irmãos acharam? Os irmãos leram 24. Ah, 2 Samuel, capítulo 20, versículo 4. Vamos começar de novo, então, a ler. Por quê? Porque esse Eba aqui, ele era o quê? Ele era um vagabundo, não fazia conforme a vontade do rei. Tava querendo o quê? E por outras bandas, estava se levantando contra a vontade do rei. E nisso, quando você pega aqui, ainda assim está a herança. Não temos parte com Davi, nenhuma herança com os filhos de Jessé. Cada qual para suas tendas, ó Israel. Todos os homens de Israel abandonaram. Pode ficar aí no 4, irmão. Só estou aqui só para... abandonaram Davi e foram com Seba, seguindo esse, como se diz, desatento. Entende? Desatento, por quê? Porque ele já viu que já tinha sido estabelecido como rei, mas não deu atenção, não fez conforme a vontade do rei. E quando você pega aqui no 24, fala que o rei Davi, ele convoca a massa. 2 Samuel 24. Nós sabemos que a massa é uma representação do mensageiro de Sardes, que se levanta no final dos tempos. E fala assim: convoca-me os homens de Aldá nos 3 dias. E quanto a ti, permanece aqui. Partiu a massa para convocar Yaldá, mas demorou, além do limite que foram estabelecidos. Por quê? Porque o mensageiro de Sardes só vai atentar dos ocorridos bem no finalzinho, porque nós vemos que é uma representação a representação de Sansão, porque nós vemos lá que Sansão ele se prostituiu, ele foi contra a vontade de Yahweh. Nós vemos que ele não fez conforme a vontade de Yahweh, e logo depois, bem no final, ele agrada Yahweh. Ele começa a ser obediente. E aqui nós vemos que a massa, no 5, 2 Samuel 25, fala assim: partiu a massa para convocar Yaldá, mas demorou-se, além do limite que lhe foram estabelecidos. E é uma representação do mensageiro de Sardes. Quando você pega lá, deixa aí marcado, irmãos. Vamos lá em Apocalipse. Apocalipse 3. Apocalipse 3. Viu? Convocar o resto e os remanescentes. Mas ele demorou. Apocalipse 3. 3:2. Apocalipse 3:2 fala assim: torna-te vigilante e consolida o resto que está para morrer, pois não achei perfeita a tua conduta diante do meu Yahweh. Lembre-te, portanto, de como recebeste e ouviste. Observa e converte-te.
Caso não vigies, virei como ladrão, sem que saibas em que hora venho te surpreender. E quando você volta aqui, irmãos, em 2 Samuel 20, (24), vamos voltar aqui, 2 Samuel 24, fala assim: o rei disse a Amasa: convoca-me os homens de Aldá nos 3 dias, que é uma representação no tempo da tribulação, E quanto a ti, permanece aqui. Partiu Amasa para convocar Aldá, mas demorou além do limite que foram estabelecido. Então Davi disse a Abisai: Seba, filho de Bocre, é hoje em diante mais perigoso para nós do que Absalão. Toma, pois, os servos do teu mestre e parte em sua perseguição. Caso contrário, ele poderia alcançar as cidades fortificadas e escapar da nossa vista. Atrás dele saíram os homens de Joabe, os cereteus, os filisteus e todos os homens valentes. Eles deixaram Absalão para seguir Seba, filha de Bocre. Estavam perto da grande pedra que se achava em Gabaão, quando apareceu Amasa à frente deles. Ora, Joabe trajava sua roupa militar com um cinto de que pendia a espada na bainha, o qual saiu e caiu. Joabe perguntou a Amasa: vais bem, meu irmão? E com a mão direita segurou a barba de Amasa para o beijar. Amasa não percebeu a espada de Joabe que tinha na mão. E este lhe cravou no abdômen, derramando-lhe as entranhas no chão. Não foi preciso dar-lhe um segundo golpe, e Amasa morreu. Joabe e seus irmãos Abisai partiram em seguida, perseguindo Seba, filho de Bocre. Um dos moços de Joabe, parando perto de Amasa, disse: quem é amigo de Joabe é por Davi. Siga Joabe. Mas nós sabíamos, né, irmão, que Joabe estava indo além, porque ele foi direcionado a seguir a quem? Seguir Seba. Era para ele seguir Seba e ele foi muito além. Entende? Matando Amasa. E quando você chega aqui no 12, fala assim, Amasa. No 11 fala assim, um dos moços de Joabe, parando perto de Amasa, diz: quem é amigo de Joabe é por Davi. Siga a Joabe. Amasa jazia ali no meio do caminho, numa poça de sangue, vendo que todos paravam. Aquele moço tirou Amasa do caminho e pôs no campo e cobriu-lhe o corpo com um manto, porque ele observou que todos os que passavam perto dele se detinham. E depois que Amasa foi afastado para fora do caminho, todos iam passando sem parar, seguindo Joabe na perseguição de Seba, filho de Bocre. Viu? Uma representação, claro, porque quando você pega aqui, fala ainda, aqui quando você pega aqui, Amasa jazia ali no meio do caminho. E fazendo um link com Dan, quando você pega lá em Gênesis, vão estar abrindo lá, deixa aí aberto, irmãos. Gênesis 49. Gênesis 49, 16. Página 99. Página 100. Gênesis 49, 16. Fala assim, vou esperar os irmãos abrirem. Fala assim: Dan julga seu povo como cada tribo
de Israel. Dan é uma serpente sobre o caminho, uma serasta sobre a vereda, que morde os talões do cavalo e o cavaleiro cai para trás. Aqui, irmãos, nós vendo aqui, hoje, nós entendemos quem é esse cavalo e quem é o cavaleiro. Porque quando você pega lá em Apocalipse 6, nós vemos que tem o cavalo e tem o cavaleiro, que é uma representação do que? Do antimachia e Satanás, que vem montado nas asas da abominação. Quando você pega aqui, aí você fala: Dan julga seu povo como cada tribo de Israel. Dan é uma serpente sobre o caminho, uma serasta sobre a vereda, que morde os talões do cavalo e o cavaleiro cai para trás. Por quê? Porque hoje nós entendemos, irmão, que o mensageiro de Sardes é uma representação de Sansão, que vai ter força no finalzinho e vai o que? Derrubar as duas colunas, que é o que Sansão fez. Ele estava cego, mas ele foi conduzido por um moço até as duas colunas para o que? Derrubar. Fazendo um link aqui com a profecia para Dan. Quando você pega Dan, Dan era filha da serva de Raquel, que é Bila. É Bila mesmo, né, irmão? É Bala, Bila. Que é uma representação. E fazendo ali com a massa que ficou o quê? No meio do caminho. No meio do caminho. E quando nós vemos aqui, fala que ele foi tirado e o corpo dele foi o quê? Cobrido com manto. Fazendo um link com o que o irmão está trazendo sobre o mensageiro de Sardes. Porque quando você pega lá em... Deixa aberto aqui em 2 Samuel 20, irmãos. Apocalipse. Vamos estar abrindo aqui Apocalipse. Apocalipse 6. É boa na Bíblia King James. É, essa aqui porque fala sobre servo, né? Nós vemos lá que há uma representação clara. E ele faz o quê? Uma jura de fidelidade a Davi. E nós vamos estar vendo depois em Gálatas. Apocalipse 6. Apocalipse 6, 11. Aí fala assim: então para cada um dele foi entregue uma vestidura branca, e foi-lhe orientado que aguardasse ainda um pouco mais, até que se completasse o número dos seus irmãos, que como ele foram servos, e que da mesma forma também deveriam ser mortos. Fazendo um link com a massa, porque quando você pega aqui, quando você vê aqui essa passagem de Apocalipse 6, nós vemos que foi uma instrução dada aos de Esmirna, para eles aguardarem serem mortos aqueles que deveriam ser mortos igual a ele, para o quê? Completar o número. E quando você volta lá em 2 Samuel, irmãos, 20, vinte 13. Vamos pegar aqui 20:12. Nós vemos que Dan, ele era o quê? Era como uma serpente sobre o caminho, direcionando o quê? Direcionando, fazendo uma referência para aqueles de Sardes veste suja, ia estar no caminho do anti-Machia e também de Satanás. E quando você vê, fala, morde os talões do cavalo e o cavaleiro cai para trás. E nós vemos que ele vai ser bem útil. O mensageiro de Sardes vai ser bem útil no final. Entende, irmãos?
porque vai se arrepender. E quando você pega aqui em 2 Samuel 20, 12, fala assim: a massa jazia ali no meio do caminho, numa poça de sangue. Vendo que todos paravam, aquele moço tirou a massa do caminho e pôs no campo e cobriu-lhe o corpo com um manto, porque ele observou que todos os que passavam perto dele se detiam. Viu? Porque faz um link com observa e converte, porque ele vai passar a observar e vai passar a ser observado. Entende, irmãos? E quando você pega aqui no 13, fala assim: depois que a massa foi afastada para fora do caminho, todos iam passando sem parar, seguindo Joabe na perseguição de Sebá, filho de Bocre, o vagabundo que não queria saber nada com a dureza. E ele conduzia. Você via que o povo todos os povos iam atrás dele. E quando você pega aqui, irmão, no 14, ele procura o que? O refúgio. E quando você pega no 14, fala assim: Sebá atravessou todas as tribos de Israel até chegar a Abel-Bet-Macar. Abel-Bet-Macar. Maaca. Eles se reuniram e foram também após ele. E vieram e o cercaram em Abel-Bet-Maaca. E levantaram junto à cidade um terrapleno que chegava até o muro. E todo o exército que estava com Joabe se esforçava por derrubar a muralha, solopando-a. Então uma mulher sensata gritou de dentro da cidade: ouve, escutai, dizei a Joabe: aproxima-te, pois quero falar contigo. Ele se aproximou e a mulher perguntou: és tu, Joabe? E ele lhe respondeu: sim, sou eu. E ela lhe disse: escuta a palavra da sua serva. E ele respondeu: escuto. Então ela disse: antigamente era assim que se dizia: façai uma consulta a Abel. E dessa maneira o assunto está encerrado. Aí no 19 fala assim: quanto a mim, eu sou formada de homem de Israel, perdão, irmão, íntegros e leais, ao passo que tu pretende destruir uma cidade, metrópole em Israel? Por que queres acabar com a herança de Al? Respondeu Joabe: longe de mim querer destruir ou arruinar. Aí continua: não é disso que se trata, mas um homem da montanha de Efraim, chamado Sebá, filho de Bocre, se revoltou contra o rei Davi. Basta que o entregues e eu suspenderei o cerco da cidade. A mulher disse a Joabe: pois bem, jogaremos a cabeça dele por cima da muralha. A mulher enfrentou todo o povo apenas com sua sabedoria. E degolaram Sebá, filho de Bocre, e jogaram a cabeça a Joabe. Então ela mandou soar a trombeta e se afastou da cidade, e cada um foi para sua tenda. De Joabe, porém, voltou para Alxalã, para junto do rei. E aqui, irmão, nós vemos que a mulher faz o quê? Faz um acordo, faz um pacto com Joabe para entregar a cabeça de Sebá. E quando você pega aqui no começo do 20, fala que ele pertencia a Benjamim. Ele pertencia a Benjamim. E quando você pega aqui no
No 2 fala assim: todos os homens de Israel abandonaram Davi e foram com Seba. Segundo Samuel 22. Viu? Seguindo, porque nós sabemos que vai ser o que? Levantado mensageiro de Laodiceia. Vai ser levantado. E quando fala o mensageiro de Laodiceia, nós vemos que ele tem o que? Tem um contato. Tem um contato com a prostituta. Tem um contato com que? Com vinho velho. Por isso que fala recobre-te quando você pega a carta de Laodiceia, e nós vemos que foi enviado a ele para o que? Para o que? Instruí-lo a vara, porque Joabe é uma representação da vara, a representação do antimachia, mas ele vai além e mata quem não era para ser morto, ambos. E quando você vê, nós vemos que ele procura abrigo com a mulher, mas a mulher faz o que? Um pacto e o persegue até que ele morra. Porque quando você pega Abner e Amasa, há uma representação do mensageiro de Esmirna e uma representação do mensageiro de Sardes. E quando você pega aqui, irmão, para nós ver clareza de que Abner é uma representação do mensageiro de Esmirna, você pega em 1 Reis. Oi, pode ler. Pode falar. No capítulo 20, no versículo 1, fala que Seba fala, né? Não temos parte com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé. Dando a entender que ele não faz parte do seu filho. Exatamente, ele estava falando assim que não queria o quê? Não queria exercer a vontade de Yahweh. Não queria ter contato com aquele reino, entende? E nisso Joabe é o que? Lançado atrás, porque aquilo é visto como uma rebeldia. Foge, né? Exatamente, ele foge. E ele foge. E quando você pega aqui, em Reis, é Reis, né? Deixa eu ver aqui, irmãos. Deixa eu estar olhando aqui, que o 1 Reis, quando Abner se apresenta a Davi. Deixa eu olhar aqui porque aqui, ó. É 2 Samuel, irmãos, perdão. 2 Samuel. Segundo Samuel. Os irmãos vão deixar aqui aberto porque nós vamos estar voltando aqui. Nós vamos para um outro lugar e vamos estar voltando aqui depois. Segundo Samuel 3, 20. Segundo Samuel 3, 20. 436. E ele foge. Nós vemos que a mulher faz o quê? Faz um pacto com Joabe para que a cabeça dele seja lançada para fora. E quando você pega 2 Samuel 3, 20, fala assim: acompanhado de 20 homens, Abner chegou a Hebrom para falar a Davi. Davi ofereceu uma recepção a Abner e aos homens que foram com ele. Abner disse então a Davi: vamos, reunirei todo Israel ao redor do mestre, meu rei. Concluíram um pacto contigo e reinará sobre tudo o que quiseres. Assim despediu Davi a Abner, que partiu em paz. E quando você deixa aí aberto, e quando você pega lá em Gálatas, irmãos,
Gálatas. 2,81. E 34. Fala assim, primeiro Gálatas. Gálatas. É, 23. Fala assim, apenas ouviam dizer quem outrora nos perseguia, a Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 23. Perdão. Aí fala assim, Gálatas 1, 23, fala assim, apenas ouviam dizer quem outrora nos perseguia, agora evangeliza a fé que antes devastava. É por minha causa, glorificam a Iau. Viu? E quando você volta lá em 2 Samuel, capítulo 3, 3:21 fala, Abner disse então Davi, vamos, reunirei todo Israel ao redor do mestre, meu rei. Concluirão um pacto contigo e reinarás sobre tudo o que quiseres. Assim despediu Davi a Abner, que partiu em paz. Viu? Abner, ele se tornou que um aliado de Davi. E quando você pega aqui, irmãos, atrás, 2 Samuel 3:12, fala assim, Abner enviou mensageiro. Esperar os irmãos abrirem. 2 Samuel 3:12 fala assim, Abner enviou mensageiro para dizer a Davi, a quem pertence o país? E ainda, fazei aliança comigo e eu te ajudarei a reunir todo Israel em torno de ti. E Davi respondeu, muito bem. Aí vocês marcam aí, muito bem. Farei aliança contigo. Aí, irmãos, você marcou aí, muito bem. Davi respondeu, muito bem. Aí você vai lá em Lucas. Aí vão estar abrindo lá em Lucas, irmão. Em Lucas. Lucas 19. Lucas 19:15. Ele era perseguidor. E nisso ele falou, eu vou reunir. 1822. Lucas 19:15 fala assim, quando ele regressou, após ter recebido a realeza, mandou chamar aquele servo, aos quais havia confiado o dinheiro, para saber o que cada um tinha feito. Render, apresentou-lhe o primeiro e disse, mestre, tua mina rendeu 10 minas. Muito bem, servo bom. E disse-lhe ele, uma vez que te mostraste fiel no pouco, ser fiel até a morte, recebe autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo e disse, mestre, tua mina produziu 5 minas. Também a este ele disse, tu também fica à frente de 5 cidades. E veio o outro e disse, mestre, eis aqui a tua mina, que depositei num lenço, pois tive medo de ti. Tive medo de ti. Vou te mostrar quem deve ter medo. Entende? Papai Alcha fala lá atrás, te mostrarei quem deve ter medo, porque aquilo lá é uma profecia para o final dos tempos, para aqueles que ficarem na tribulação, para não ter medo do anti-machia, mas sim daquele que recebeu o que? A chave.
e tem poder para lançar no lago. Aí fala assim: pois tive medo de ti, porque és homem severo. Toma o que não depositaste e colhes o que não semeaste. Então ele diz: servo mau, julgo-te pela tua própria boca. Sabias que eu sou severo, que tomo o que não depositei e colho o que não semeei. Por que então não confiaste o meu dinheiro ao banco? A minha volta eu teria recuperado com juros. Se o mensageiro de Laodiceia tivesse feito com êxito, teria uma resposta muito maior. Aí fala assim: tirai a mina e dai ao que tem 10 minas. E responderam: mestre, ele já tem 10 minas. Digo-vos, a quem tem será dado, mas aquele que não tem será tirado até mesmo o que tem. Quanto a esses meus inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-o aqui, trucidai em minha presença. Quando nós olhava aqui, irmão, sobre as 10 minas, nós entendia que era quem Micael, mas aqui fala. E quando ele regressou, porque uma vez dado, nunca é tirado. Tanto ele como na posição, tanto de Micael quanto de Aush, tudo é dele, porque você olha lá que ele trabalhava a terra desde os tempos antigos, porque era dele por herança. E nós vemos que Saulo Paulo, ele se tornou o que? Semelhante. Ele foi o que? Um bom aluno. E nós vemos que ele o que? Ele foi chamado muito bem, servo bom. Aí fala: uma vez que te mostraste fiel no pouco, recebe autoridade sobre 10 cidades. E nós vemos aqui a questão, né, irmão, dos 10 cidades. Nós vemos que foi dado uma mina. E ele multiplicou, foi fiel no pouco. E também até mesmo passando que, quando fala lá, vai ser lançado na prisão por 10 dias. Uma representação dos 10 anos. Entende, irmãos? E aqui quando fala que ele regressou, é o que? É o que? Ele indo com Micael. Entende? E fala quando ele regressou após ter recebido a realeza, porque ele estava com Micael, recebeu a realeza. E começou o quê? Dissipar os bens, compartilhar, né? Compartilhar, começou a compartilhar. E quando nós vemos aqui, no 16 fala assim: apresentou-se o primeiro e disse: mestre, tua mina rendeu 10 minas. Aí ele fala: muito bem, servo bom. E quando você pega lá, irmão, em 2 Samuel, voltando lá em Samuel, quando você vê aquele que rendeu 5, irmão, nós vemos aí com o mensageiro de Sardes. Sardes é o que? A quinta era. Entende? Quinta era. E nós vemos que foi chamado 3 servos. 3 servos. Entende? E quando você pega aqui em 2 Samuel... Hã? Hã? Não, irmão. O que acontece? Foi chamado, apresentado. Entende? Foi apresentado àqueles que estavam à frente. Entende? E nós vemos que Saulo Paulo, ele recebeu a posição de ser o quê? Primogênito. Ele recebeu o quê? Uma posição de honra. De honra. Enquanto teve aquele que guardou. E quando você pega aqui, por quê, irmão? Porque morrer pela palavra, isso adquire você uma honra. Uma honra. O próprio Saulo Paulo ele fala: morrer em Ausch é lucro. Entende? É uma honra. E quando nós vemos que o mensageiro de Laodiceia, ele tenta fugir, mas ele é morto, nós vemos que ele o quê? Ele não conclui a obra. Por isso que fala: eu corrijo todos que eu amo. Todos que eu amo. Nós sabemos que o papai Ausch, ele queria corrigir para eles chegarem em o quê? Uma perfeição. O antimachia, ele vai além.
Mas não é pela vontade dele, é pela vontade de Yahweh. Yahweh permite que ele vá além. Entende? Permite que mate eles. E quando você pega aqui 2 Samuel 12, irmão. 2 Samuel 12, Ó, 3:12. Isso. 3:12. Fala assim: Abner enviou mensageiro para dizer a Davi a quem pertence o país, e ainda fazer aliança comigo, e eu te ajudarei a reunir todo Israel em torno de ti. E nós vemos o que Paulo ele fez, né, irmão? Ele demonstrou o quê? Demonstrou uma grande dedicação. E aqui no 13 fala assim: Davi respondeu: muito bem, farei aliança contigo. Viu? Fazendo um link com aquele que multiplicou, que foi o que? Um bom aluno. Que foi um bom aluno. Por quê? Porque Micael foi um bom aluno, se tornou semelhante. E quando nós vemos Paulo, ele tinha as pelejas dele. Nós vemos que ele perseguia, mas o pai não leva o tempo do que? Da ignorância. E nós vemos que era o que? Tempo que podia ser perseguido, entende, irmãos? Até que ele entendesse o evangelho da paz. Entende? E quando ele entendeu, ele não endureceu o coração. Então, aqueles erros de outrora não era peso para ele. Entende? Porque ele estava sendo moldado, estava sendo aperfeiçoado, mas não era para ser morto. E nós vemos que o espírito do Antimachia, que é a representação de Joabe, já agia. E nisso nós vemos que sempre foi o que? Rebelde. Sempre foi rebelde. E quando nós volta aqui no 2 Samuel 3:13, fala assim: Davi respondeu muito bem, farei uma aliança contigo. Aí fala só uma coisa: exijo de ti, não serás admitido à minha presença. E quando você pega aqui em Lucas 19, fala assim, em Lucas 19 quando ele regressou após ter recebido a realeza, mandou chamar aqueles servos, os quais havia confiado o dinheiro, para saber o que cada um tinha feito render. Apresentou o primeiro e disse: mestre, tua mina rendeu 10 minas. Porque nós vemos aqui, irmão, que era o que? Necessário. Era necessário ajuntar o que? Aguardar os desminos, aguardar até que aqueles fossem mortos como ele. Entende? Era necessário. E fala assim no 15: quando ele regressou, após ter recebido a realeza, mandou chamar aqueles servos, nos quais havia confiado o dinheiro, para saber o que cada um tinha feito render. Apresentou-se o primeiro e disse: o primeiro a morrer: mestre, tua mina rendeu 10 minas. Muito bem, servo bom. E nós vemos que Paulo, ele se dedicou e foi arrancado aqueles 5 primeiros, para que ele também fosse o que? Enxertado, né, irmãos? E quando pega no 17, fala: muito bem, servo bom. Disse-lhe ele: uma vez que te mostraste fiel no pouco, fiel
no pouco. Aí você pega lá em Apocalipse, vamos estar abrindo lá, irmãos, Apocalipse. Recebeu uma mina, né, irmão? Recebeu e ele demonstrou. Hoje nós vemos que os gentílicos, eles conheceram a palavra através dele, né? Devido à dedicação dele. Cuidou como Micael fazia, como papai Yalcha fazia. Cuidou da terra para que o evangelho fosse o quê? Propagado para os 4 cantos da terra. E nós vemos a dedicação dele árdua. E ele multiplicou semelhante, né, irmão? Semelhante àquele que estava instruindo ele. Quando você pega aqui em Apocalipse 2, 8, fala assim, Apocalipse 2, 8. Fala assim, ao anjo da igreja em Esmirna, escreve, assim diz, o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas voltou à vida. Conheço tua tribulação, tua indigência, pobreza. Pelo contrário, aí vamos pegar. Pelo contrário, vamos pegar aqui tua indigência e as blasfêmias de alguns dos que se afirmam Yaldim, mas não são. Pelo contrário, são uma sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que irás sofrer. Eis que o diabo vai lançar algum dentre vós na prisão para ser disposto à prova. Tereis uma tribulação de 10 dias. Mostrar-te fiel no pouco, até a morte. Viu, irmão? Tinha pouco e ainda foi requerido dele ser fiel até mesmo na morte. Por quê? Porque mesmo sendo ungido, aquele que recebeu as vestes ainda tinha o quê? Pouca força. E nós vemos que ele volta e começa o quê? Começa a exercer uma força diferente, porque está reunido os 7 espíritos, 7 com ele. Tremendo. E ele fica o quê? Fica mais forte. Nós vemos que foi necessário. O papai já direcionou ele. Você vai ter que passar pela morte. Não tem como eu te poupar. Tenho pouca força. Mas lembre-se que eu sou o primeiro e o último. Eu sou o primeiro e o último. Eu recebi as vestes, o manto, o nome. Eu sou aquele que dá a vida. Entende? E quando você pega aqui Apocalipse 2:10, fala, não tenhas medo, porque o espírito do antimachia já agia. E o papai Yalcha fala, vou te mostrar quem deves temer. E aqui no 10 fala, não tenha medo do que irá sofrer. Eis que o diabo vai lançar algum dentre vós na prisão para ser disposto à prova. Tereis uma tribulação de 10 dias, mostrar-te fiel até a morte. E eu te darei a coroa da vida. A coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor de modo algum será lesado pela segunda morte. E quando nós vemos aqui, mostra-te fiel até a morte. E quando você volta lá em Lucas 19. Irmão Bruno, Oi. interessante que os Yaldim, a sinagoga de Satanás, tanto perseguiu o Esmirna quanto Florel, que é citado aqui que eles blasfemavam contra eles, enquanto na carta de Filadélfia eles serão
serão forçados a reconhecer, a se Exata. prostrar. Exato. Cita tanto eles mesmos quanto Quando fala em audiência, né, irmã? Naquela época lá, os religiosos. não, irmã, não. Quando fala que os Yaldin que vão se prostrar, aqui estão falando esses que endurece, entende? Endurece a serviço. Estão lá dentro, sim, direcionar eles, mas também nós vemos também que os Sardes veste suja está recebendo o Espírito, entende? E persegue. E nós vemos que se vai se converter, porque fala, forçarei que se prostra aos teus pés, porque houve o que? Uma conversão. Se converteu, entende? E quando nós pegamos aqui em Lucas 19, é igual nós vemos Sardes, veste suja. No finalzinho, nós vamos ver que eles vão demorar a acordar. Mas vai ter o período em que eles vão se converter verdadeiramente e vão se prostrar. Aquele que recebeu que as vestes, que tinha pouca força quando veio na terra. Entende? E quando você pega aqui em Lucas 19, porque nós vemos, irmão, nós vemos aí que os de sinagoga, eles não nem dá nem ouvido para nós, entende? Eles vão acordar é quando nós partir. Nós vemos que a perseguição é do que? É daqueles rapazinhos, dos 42, entende? É dos 42 que ficam o que? Nos perseguindo. Porque quem persegue o mensageiro, persegue aquele que está pelo mensageiro. Entende? Nós vemos que eles vão se prostrar. Vão se converter. Lucas 19:16 fala assim: apresentou-se o primeiro e disse: mestre, tua mina rendeu 10 minas. Muito bem, servo bom. Fazendo um link com a Abner, que é chamado de... falando com ele muito bem, porque a proposta que ele impôs, entende? Nós vemos que Paulo, ele usou aquele tempo, aquele período dele para o quê? Ganhar o povo para Ial. E aí, quando nós pega lá em Isaías 68, nós vemos que os navios de Társia vêm à frente com o seu ouro e com a sua prata, entende? Mostrando o que? Mostrando a multiplicação completa. Por quê? Porque tinha 10 minas. Entende? Tinha 10 minas, foi dado uma para cada um. Ele rendeu semelhante. Entende? Quando nós vemos lá o ouro e a prata, é o que é aceito no templo. Enquanto você pega o mensageiro de Sardes, apresenta o que? A metade. Entende? Apresenta a metade. E ele é colocado o quê? Para cuidar de 5 cidades. Por quê? Porque o que ele fez, o que ele vai fazer, né, irmão? Melhor dizer, o que ele vai fazer aos olhos de Al vai ser o quê? Vai ser agradável. E quando você vê, ele recebe o que? 5 cidades para cuidar. E nós pega aqui 5. A quinta era, quando você pega a quinta era de Sardes, fazendo um link com aquele que recebeu o que? 5 cidades. Exatamente, multiplicou a metade, mas multiplicou. Entende? Acordou tarde, mas acordou. E quando você pega aqui, continuando, irmão, Lucas 19:16 fala assim: apresentou-se o primeiro e disse: mestre, tua mina rendeu 10 minas. Apresentou o primeiro e disse. Vamos aqui, primeiro e disse. Marca aí, apresentou o primeiro e disse. O primeiro é o que? Tá à frente. Aí você vai lá em Isaías, só para os irmãos estar vendo, porque Paulo, ele deixa claro, depois os irmãos lê lá em Atos, fala
Ele se posicionando. Eu sou de Tarso. Para o povo acordar, prestar atenção no sinal. Entende? Você que já leu as escrituras, a palavra fala sobre um também que ia ser levantado aqui nessa terra. É igual quando fala que foi da vontade de Yahweh ser buscado por uma nação que não se invocava o teu nome. Está lá em Isaías 65, para fazer um link com Isaías 63, 18. Nós somos um povo o qual não se invoca o teu nome, que não exerce o quê? Não exerce as tuas instruções, que somos nós. E quando você pega... Onde eu falei? Você só falou Isaías. É, Isaías 60. Não falou capítulo não. Vamos abrir aqui em Isaías 60 primeiro. 68. 69. Para você ver como que o papai já deixou através dos profetas, né, irmão? Pelo Espírito que estava sendo compartilhado com eles, a profecia. Aí fala em Isaías 68, fala assim: quem são estes que vêm deslizando como nuvem, como pombas de volta aos seus pombais? É o que? A nossa partida, voltando para os nossos pombais, voltando para aquilo que é nosso. Nós veio nessa terra pela vontade de Yahweh para o quê? Purificar toda essa terra. Purificar essa terra. Compartilhar com essa terra o quê? Compartilhar com essa terra o Espírito da verdade. Entende? Porque nós vemos que essa terra está com o espírito do erro, porque o Antimachia transmite o erro. Nós vemos aí que realmente todos aqueles que não confessam que Yahweh veio como homem, eles estão o que? Operando pelo Antimachia. Nós vemos que no erro. Nós vemos que o mensageiro de Sardes errou várias vezes, porque está recebendo o espírito do erro. Entende? Isaías 68 fala assim: quem são estes que vêm deslizando como nuvem, como pombas de volta aos seus pombais? Em mim esperam as ilhas, os navios de Társia. Vem à frente, trazendo seus filhos de longe com sua prata e seu ouro, mostrando, entregando e apresentando o que aquela mina que ele recebeu, o que ela rendeu. E aqui fala, os navios de Társia vêm à frente. E quando você volta lá em Lucas 19, Lucas 19, 16, fala assim: apresentou-se o primeiro e disse: mestre, tua mina rendeu 10 minas. Muito bem, servo bom. Disse ele: uma vez que te mostraste fiel mesmo na morte, no pouco, recebe autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo e disse: mestre, tua mina produziu 5 minas. Produziu 5 minas. Produziu. E aqui já fala, né, irmão? Produziu. Quando se apresenta, fala rendeu. E aqui na quinta fala produziu 5 minas. E no 19 fala assim: também ele disse, tu também fica à frente de 5 cidades. Fazendo um link, né, irmão? Porque aqui quando nós vemos, sobre o mensageiro, nós vemos como mensageiro. Igual eu deixo para observação também do mensageiro de Filadélfia. Está analisando por quê? Porque que nós via que era o mensageiro de Esmirna. Esse que rendeu 5 por conta da trombeta, da quinta trombeta. Mas porque nós achávamos que esse primeiro era quem? Micael. Mas Micael ele fala: após ter recebido a realeza. É ele. Entende? Ele é o reino. Entende? Essa era a minha dúvida. Se ele é o reino. Entende, irmão? Ele estava recebendo mina. E aqui nós vemos, já fala do terceiro também que morreu.
E fala assim, veio outro e disse, mestre, eis aqui a tua mina, que depositei em um lenço, pois tive medo de ti. Fazendo um link lá com Lucas 12. Vou abrir lá em Lucas 12. Tive medo de ti. Dois, 4. E quando nós pega Abner, Davi chamando ele, ó, falando com ele muito bem, nós vemos o carinho que Davi tinha por ele, entende? Foi morto, ó, Joabe, sempre indo contra a vontade do rei, entende? E nós vemos que não houve acordo, por isso que fala que acordo há entre o Machia e Belial. Nenhum acordo, por quê? Porque Joabe estava em trevas, uma representação do antimachia, não há acordo. E nós vemos que ainda Davi lançou ainda sobre a vida de Joabe uma maldição, para que a família dele, família de Joabe, toda sentisse a ira, furor de alma. Entende? E quando você pega aqui em Lucas 12, 4, e o pai já começa falando, meus amigos, por quê? Porque fazendo uma referência com Lucas 11, 5, que fala que um amigo foi o que? Pedir emprestado pão. Entende? Quando você pega aqui em Lucas 11, 5, fala assim, e disse-lhe ainda, quem dentre vós se tiver um amigo e for procurá-lo no meio da noite dizendo, meu amigo, me empresta-me 3 pães? Por quê? Porque meio da noite vai ser o momento em que essa terra vai estar o quê? Vai estar na força total das trevas, entende? Sombria. E esses aqui são aqueles que não entraram no repouso, porque lá em Hebreus fala, se hoje ouvir a voz de Yahweh, não endureçai o vosso coração, porque não entrarão no repouso, porque endureceu o coração, outros entrarão. Entende? E quando você pega aqui em Lucas 11, 5, fala assim, disse-lhe ainda, quem dentre vós, se tiver um amigo e for procurá-lo no meio da noite, dizendo, meu amigo, empresta-me 3 pães, porque chegou de viagem um dos meus amigos, e nada tenho para lhe oferecer. E ele respondeu de dentro, não me importunes, a porta já está fechada. E meus filhos e eu estamos na cama. Não posso me levantar para dá-los a ti. Queria mostrar aqui, irmão, ele falando, meu amigo. E quando você pega Lucas 12, 14, o pai já direcionando para o fim dos tempos, na tribulação, para aqueles que vão clamar. Por quê? Porque não vai ser fácil, irmão. A vara vai além. Entende? Vai além. Vai além. E nós vemos as instruções. Que ele vai além, por quê? Porque ele mata. Nós vemos que o papai Yaush, ele o que? Corrige. Até a pessoa, o que? Chegar ao entendimento. Chegar à obediência, à disciplina. E nós vemos que junto desses vão ter aqueles que vão ser, vão querer também ser privilegiados. Eu era de Sardes, eu trouxe os nomes, entende? Comíamos e bebíamos em tua presença aqueles
desatentos e de Filadélfia, mas não vão ser privilegiados. Vão ter que passar pela vara. Entende? Porque não pode ser afastado. Mas nós vemos que o antimachista ele vai muito além, irmãos. Ele vai muito além. Não vai ser assim, pregou, morreu. Vai haver quebrantamento. Ele vai despedaçar e vai pegar pesado, irmãos. Entende? Aí nós vemos irmãos falando em questão de tribulação, irmãos. Pensando, abrindo mão. Entende? Paulo ele deixou bem claro para Timóteo, falou assim que reaviva dentro de você os dons, porque ele não nos deu um espírito de covardia, entende? Porque ele requer de nós o quê? Que nós abraçamos a disciplina, as orientações do mensageiro. Nós vemos que é uma água tranquila. É uma água tranquila, irmão. Não é água que vem trazer, como se diz assim, um apavoramento no nosso meio. Pelo contrário, nos refrigerou. E está nos refrigerando a cada dia. Verdade. Entende? O papai deixou claro, o reino de Al não é visível. Você olha lá, aquele lá é Micael. Não é assim. O que acontece? Porque Ial ele não quer agradar ninguém, irmão. Nós que tem que agradá-lo. Entende? Porque é impossível para Ial que ele minta. Uma coisa que ele não faz é mentir. Porque quando você mente, você está querendo agradar alguém. E ele não mente. Ele não quer agradar ninguém. E quando ele fala que vai ser pouco, vai ser pouco. Ele não vai colocar alguém lá, alguém que não levou a sério a palavra daquele que ele colocou como regente dos povos. Ele não vai falar assim, ô regente, esse aí subiu, mas deixa ele de canto aqui, que esse aqui eu tenho cuidado, vou ter um cuidado, ele vai ser obediente aqui, entende? Eu vou trabalhar com ele aqui na região celestial. Não vai ser assim, vai ter que subir já preparado, entende, irmãos? Aí eu falo para os irmãos perder tempo com coisas pequenas, entende? Perder tempo com aquilo que não é pão, aquilo que não alimenta o nosso espírito, entende, irmão? Aquilo que não nos satisfaz, tanto com algumas atitudes, tanto tendo uma ambição com coisas dessa terra. Igual eu falo para os irmãos, meu prazer, irmãos, é estar reunido, entende? E eu falo para os irmãos sem nenhum favoritismo. E a palavra fala, todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que pede, recebe. Eu falo para os irmãos que nós temos que procurar agradar a Yahweh. Não é querer que ele nos agrade, porque ele não vai nos agradar. Entende? Pelo contrário. Ele já está nos dando, irmão, maná. Já está tendo uma compaixão de nós extraordinária. Eu ando pela rua, irmão. Eu olho assim, eu falo para os irmãos, sua mente vai ficando tão assim, com as coisas do Pai. Eu olho para as pessoas assim, eu olho como uma criatura. Eu fico olhando assim, ó, eles andando assim, eu falo... Hoje eu entendo porque o papai Yalcha falou, deixa que os mortos enterrem os mortos. Andando igual morto. Entende? Sem saber de nada. De nada, irmão. E a palavra vai se cumprir. Está se cumprindo. Nós vemos sinais ao nosso redor. E vai partir o alerta desse povo, a trombeta, vai ser na hora que nós partir. Aí o povo vai acordar. E Isaías fala que eles vão ficar pasmados com o que eles irão ouvir. Entende por quê? Ele contando coisas que nunca lhe foram ditas. Que coisa que é essa? Eu pergunto aos irmãos, o que já foi dito nessa terra tão profundo, igual está sendo anunciado no nosso meio, irmãos? Que deixa você assim pasmado? Não tem, a não ser o que a boca de Yahweh está trazendo para nós. Entende? Aí vai ficar com o coração duro, perdendo tempo com coisas. E olha assim, não tem nem como.
Não tem nem como administrar como para ajudar Micael. Não tem nem como, entende, irmão? Por isso que ele reduziu. Já era da vontade dele, mas ele estava esperando nós crescer mais um pouco para ele nos mostrar qual que é a vontade dele. Porque tá havendo o clamor do mensageiro direto, tendo que instruir os irmãos em coisas tão pequenas, até que Al falou assim: vou tirar um pouco desse peso das tuas costas agora, eu vou mostrar para esse povo, entende, irmão? E quando é 300 agora, o povo começa a trabalhar, o povo começa a se dedicar, o povo começa a pensar mais. Agora, quando é muito, não, vai ter que precisar de mim, que não tem tanta gente assim inscrito lá no canal, no YouTube, entende? Vai ter que me encaixar, e mesmo com meus pecados, eu me converto lá em cima. Entende, irmão? Desagradar o regente, não tem como você colocar lá, não vai tratar com ele lá em cima, no cantinho lá, não. Entende? Não. Ô regente, aqui, eu te coloquei, mas o que acontece? Esse aqui eu tenho uma afinidade por ele aqui. Vou cuidar dele aqui no cantinho. Deixa ele sentadinho, que ele tá de cá. Vai ser assim não, irmão. A vara vai cortar aqui embaixo para aprender que Iau é Iau. É isso mesmo. Aquele versículo de Provérbios que fala: corrija seu filho com a vara, mas não se exceda ao ponto de matá-lo. E o antimachia ele vai corrigir até matar. Ele é desobediente. Ele vai além. Vai cortar um 12 com ele. Ele vai além. Ele vai além porque o antimachia vai além. O antimachia vai além, mas é pela vontade de Iau. Porque quando você pega aqui, irmã, antes de nós ler, deixa aberto aí aonde que eu falei. Vamos lá, Isaías 10. Isaías 10, 5. Isaías 10, 5. Página 1270. O reino de Iau, ele não é visível. Entende? Não é visível. Você pega lá os profetas, hoje nós olhamos para eles com a grandeza, porque Iau abençoou as obras da mão deles, mas eles eram homens como a gente, mulheres como a gente, como as irmãs que estão reunidas aqui. O Pai abençoou tanto a vida deles que os dias deles sobre essa terra, daqueles que passaram nessa terra, hoje alimenta a nossa fé. Porque Iau abençoou as obras da mão deles. E quando Iau abençoa, irmão, tudo sobre a vida daquela pessoa se torna o quê? Se torna um alimento histórico. Tudo. Toda a história dela se torna o quê? Uma bênção. É verdade. Exatamente. Exatamente. Mas o Tiago cita, né? Elias era homem Como a gente. como nós. Ele né? tinha uns dias dele, mas só que devido à valentia dele, logo depois que ele cumpriu o que ele foi designado sobre essa terra, aí o povo abriu o olho e começou a enxergar, entende? Por quê? O Iau faz assim. Primeiro ele quer ver o que a pessoa dá valor no pouco, entende? Para depois mostrar a riqueza dele que vai além da nossa capacidade de raciocinar, entende? Primeiro ele requer nós seja o que fiel no pouco, o povo desprezando, entende? Aí nós vemos aí Elias era desprezado, via que ele andava sozinho, mas era o que? Obediente, tinha uma fé extrema. É o que hoje nós estamos aqui, quando nós partir, irmão. Quem ficar aqui nessa terra aqui, imagina como que eles não vão olhar para nós. Ver um vídeo, ah lá minha mãe, essa aí era minha mãe, nossa, que pena que eu não dei ouvido. Como que ela não tá? Imagina, aquela lá era meu pai, aquele lá era meu pai, aquele lá era meu irmão. Olha só para você ver,
Nossa, ele estava reunido. Ele requeria o que? Pouco. Pode ver. E aí não tá exatamente porque... Vai ser confirmado aí a nossa. É igual uma irmã essa semana falando comigo, tô querendo ir pra ir pra Minas, aí ficar, mas tem isso, aquilo. Eu falei, e Alcha, quando ele estava pregando, a família dele estava lá fora. Não queria nem saber o que ele estava falando. Então, aquele que quer, venha. Né? Papai está chamando para perto, né? Exato, irmão. E os que estão perto, papai está querendo que tenha mais temor. Mais temor. Cresça até o... Entende? Porque nós vemos que também tem a promessa para aqueles que estão perto. A promessa é do quê? De exortação. Entende? Comíamos e bebíamos em tua presença. Porque aquele que come, mas não aplica, não coloca em prática, entende? Não acredita, não crê. Então nós vemos. Vem, fala assim, ouve e vem até mim. E logo depois fala o que? Escuta-me. Escuta. Não. Escuta primeiro. Vamos estar indo antes de nós ler a vara aqui. Convite final. O convite final. Isaías 55. Ouve mesmo, irmão. Isaías 55. Vamos começar no 55:2. E foi árduo, irmão. Foi árduo para eles. Para nós também está sendo árduo. Mas isso que vai o quê? Isso que vai nos capacitar. Isso que vai nos aprimorar. Isso que vai fazer nós dar valor. Entende? Porque o papai vai abençoar essas. Já está abençoando essa obra. Entende, irmão? É fato. Já está abençoando essa obra. E na hora certa, do mesmo jeito que nós olhamos para esses profetas, eles vão olhar para nós. Entende? Eles vão olhar para nós e vão... Mas aí eu falo para os irmãos, depende do que você está estocando no seu celeiro, para deixar para aqueles que você quer que chegue à perfeição, que conheça a Yahweh. Entende? Depende do que você está estocando, porque nós também estamos estocando. E quando nós estocamos um testemunho de fé, um testemunho de dedicação na obra, eles alimentam. Eles falam assim, nossa, que é isso? Olha só para você ver o trajeto. A mesma coisa quando nós olhamos para a marcha, olhamos para Elias, para Abraão. Os dias dele eram dias como nós. Entende? E quando nós pegamos aqui em Isaías 55:2, fala assim, por que gastais dinheiro com aquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho com aquilo que não pode satisfazer? Ouve-me com toda atenção e comei o que é bom. Deleitar-vos-eis com manjares revigorantes. Escutai-me e vinde a mim. Ouve-me e vivereis. Entende? E quando você pega aqui, ouviu que é disciplina, né, irmão? A disciplina. E quando você pega aqui em Isaías 10, já está acabando, irmãos. Bom, Isaías 10:5. Só ir lá na vara que a irmã citou, para nós ver a vara. Quem vai além é a vara. Por quê? Porque nós vemos que Joabe, ele estava indo além. Entende? E ele estava em trevas. Por isso que não houve mais acordo entre Davi e ele, porque Davi era rei. Ele podia levar em consideração, mas ele via que o coração de Joabe já estava o quê? Dominado. Entende? Já estava dominado. 10:5 fala, ai da Síria, vara da minha ira. Ela é o bastão do meu furor, posto nas suas mãos. Contra uma nação ímpia a enviei. A respeito de um povo contra o qual eu estava enfurecido, lhe dei ordem, para que o saqueasse e o despojasse, para que o pisasse como a lama das ruas, mas ela
não tinha essa intenção, seu coração não se ateve a esse plano. E nós vemos que Joabe foi direcionado a ir atrás de Seba. Mas o coração dele já estava o quê? Dominado para fazer o quê? Fazer mal, matar. Entende? Indo além daquilo que foi determinado para ele. E quando você pega aqui, também nós vemos aqui que também, assim como ele se levanta contra o povo, e você pega aqui no 24, 10, 24. Vamos começar aqui, ó, no 25. Vamos aqui no 25. 10, 25 fala assim: só mais um pouco de tempo e o furor chegará ao fim. Minha ira causará a sua destruição. Aí continua assim: e ao dos exércitos brandirá o açoite contra ela. Contra quem? Contra a Síria. Como fez ao ferir Midian junto à rocha de Horebe. Sua vara se erguerá contra o mar, a serpente que habita o mar. Como ergueu no caminho do Egito, naquele dia a carga será removida dos teus ombros, e o seu jugo de sobre o teu pescoço, e o jugo será destruído. Aí quando você pega em Isaías 30, só mostrando aqui que Joabe, ele sentiu o peso, entende? Da mão de Yahvé sobre a vida dele, através de Salomão. E ele sentiu medo. Joabe, ele sentiu medo. E quando você pega aqui em Isaías 30, 26 fala assim, 26 fala assim: então a luz da lua será igual à luz do sol. Entende? Micael, por pouco tempo, herdou a herança. E a luz do sol será 7 vezes mais forte, quando ele se reúne com 7 espíritos. E quando você pega aqui, vamos começar no 27, Isaías 30, 27. O teólogo colocou aqui, contra a Síria. Aí fala assim: eis que o nome de Yahvé vem de longe, viu? Carrega o nome que só ele conhece. Entende? O cavaleiro lá de Apocalipse 19. Eis que o nome de Yahvé vem de longe, ardente é sua ira, e grave é sua ameaça. Seus lábios transpiram indignação, sua língua é como fogo devorador. Seu sopro é como torrente transbordante que chega até o pescoço. Viu por quê? Porque quando você pega lá em 1 Tessalonicenses, fala que o filho, o ímpio será destruído com sopro. Seu sopro é como torrente transbordante que chega até o pescoço, sacudindo as nações com sacudida fatal, impondo os povos freio que os desencaminha. O cântico se apoderar de vós como em noite de festa, e a alegria inundará vossos corações, como a alegria de quem marcha ao som da flauta, ao dirigir-se ao monte de Ial, à rocha de Ial. Ial fará ouvir sua voz majestosa. Ele fará sentir o peso do seu braço. No ardor de sua cólera, acompanhada de um fogo devorador, porque o sol está brilhando 7 vezes mais. De raios de chuva de granizo. Com efeito, a voz de Ial, a Síria ficará apavorada. Com bastão, ele a ferirá. A cada passagem de Ial virá o bastão do castigo, que lhe imporá ao som de tambores e de citaras. Em guerra sagrada a combaterá, porque é uma guerra sagrada.
Já foi estabelecida por Ial. Com efeito, já muito Tofete está preparada. Profunda e larga a sua fogueira. Lago de fogo. Fogo e lenha em abundância. Para o que? Para provar as obras. Entende? Como uma torrente de enxofre, o sopro de Ial a incendiará. Mostrando o quê? Mostrando que também o rei da Assíria vai sentir o quê? Vai sentir o peso do braço de Ial. E quando você volta lá, irmãos, vamos voltar lá. Vamos voltar lá em Lucas 12:4. Palavra, irmão, de Ial foi aberta para o que? Nos manter acordado, atento, para que nós não venhamos dormir, cochilar e ser pego de surpresa. Por isso que nós reunimos, para alimentar nossa alma, nosso espírito, alimentar nossa fé, nos trazer esperança, para nós não perder tempo. Perder tempo com as coisas desse mundo, entende, irmãos? Porque eu falo com os irmãos, não vai ter nada que se compara com a nossa partida dessa terra. Entende? A palavra, quando nós reunimos, isso aí é para manter o que? Nós acordados, alerta, aceso. Entende? E quando nós pega aqui em Lucas 11, ó, Lucas 12:4, fala assim: meus amigos, viu? Os amigos que veio pedir pão, agora quer pão. Meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo, não tenhais medo. Viu que o rei da Síria vai ficar apavorado também? Ele vai tocar o terror, mas ele também vai chegar um momento que ele vai ficar o que? Apavorado. Não tenhais medo dos que matam o corpo, e depois disso nada mais pode fazer. Mostrarei a quem deves temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder de lançar no Geena. Sim, eu vos digo, a este temei. Entende? Aí quando você pega lá em Lucas, viu? Papai direcionando, falando, vai ser por pouco tempo, falou lá em Isaías, por pouco tempo o rei da Síria vai agir por vontade própria assim, e além, mas pela vontade de Yah, mas é pela vontade, vai e além, tem pouco tempo, ainda deixa claro, por pouco tempo, fazendo um link, né, irmão, com o juramento daquele que está contra a correnteza, falando que seria por pouco tempo. E quando você pega aqui em Lucas 19:20, Lucas 19:20. 1823. Fala assim: veio outro e disse: mestre, eis que a tua mina, mestre, eis aqui a tua mina, que depositei no lenço, pois tive medo de ti. Viu? Pois tive medo de ti. Por quê? Porque foi direcionado a quem ele deveria ter medo. Fala assim: amigo, vou te mostrar quem deve ter medo. Entende? Vou te mostrar quem deve ter medo. Aí fala: pois tive medo de ti. Porque entendeu quem deve ter medo. O amigo que foi pedir o pão. Porque és homem severo. Toma o que não depositaste e colhe o que não semeaste. Então ele disse: servo mau, servo mau, servo mau. E quando nós vemos lá Seba, ele estava o quê? Sendo mau.
aos olhos de Davi. Julgo-te pela tua própria boca. Sabias que sou homem severo, que tomo o que não depositei e colho o que não semeei. Por que então não confiaste o meu dinheiro ao banco? Por que não gastaste tempo com aquilo que é pão? Entende? Porque quando nós vemos aqui, fala assim, aconselho-te que compre o que? De mim, ouro provado no fogo. Entende? E quando você pega aqui, fala assim no 23, por que então não confiaste o meu dinheiro ao banco? A minha volta eu teria recuperado com juros. E disse aos que lá estavam, tirai a mina e dai ao que tem 10 minas. E responderam, mestre, ele já tem 10 minas. Digo-vos, a quem tem será dado, mas aquele que não tem será tirado até mesmo que tem. Quanto a esses meus inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei aqui e trucidai em minha presença. Fazendo um link com Apocalipse 19, né, irmão? Quando você vê Apocalipse 19, nós vemos que o antimacho mais o falso profeta é trucidai. Trucidai. Na presença daquele que está, o que? Está como 7 dias reunido. Nilson. Gratidão, papai, irmãos. Vamos estar agradecendo o papai por essa palavra. Essa é a mensagem de hoje. Gratidão, papai. Nossa, irmão, gratidão. Nós temos que ser muito grato ao papai Alves. Muito grato. Muito grato. É uma mensagem para nós estar ruminando, irmãos. Todos nós, em nome do papai Alves. Gratidão, papai. Então vamos dar, irmãos. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Vamos estar fazendo a bênção sacerdotal para os irmãos que vão estar ouvindo a ministração em nome do papai Yalcha. Yal te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Yal faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Yal levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Gratidão, papai.